Você já ouviu falar que a Itália é extremamente diversa quando falamos de cultura, mas quando falamos de genética, será mesmo que os italianos do norte, do centro e do sul são parecidos? Ou será que por trás dessa identidade nacional, que é tanto vendida nos governos nacionais, isso é normal, é no mundo inteiro, na verdade, os italianos em si eles carregam mais semelhança com outros povos estrangeiros do que com os seus compatriotas? Pois é, essa é uma pergunta que vem sendo explorada há anos por geneticistas, historiadores e arqueólogos. E, de fato, a resposta pode surpreender muita gente por aí. Antes de avançarmos, se você já é inscrito no canal, sabe que o vídeo vai ser bom, então já deixa a sua curtida. Agora, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Caso você queira apoiar o canal Lengoamare, é possível tornar-se membro e ter também conteúdo exclusivo. A Itália tornou-se o país que é hoje, assim como a conhecemos, somente lá em 1871. Mas é lógico que antes disso muita coisa aconteceu, assim como nem sempre a península foi uma nação unida, mas sim hospedeira de diversas nações e diversos povos. Isto é, por séculos, praticamente por toda a história, a península italiana foi um quebra-cabeça de nações, povos, línguas, etnias, cidades, estados e reinos. E isso se reflete diretamente no DNA dos povos. Estudos de genética populacional, como os do projeto Human Genome Diversity Project, e pesquisas recentes publicadas na revista Science mostram que a diversidade genética dentro da Itália é tão grande que alguns grupos regionais têm mais proximidade com povos vizinhos de outros países do que com italianos de outras regiões. E é claro que eu trago isso aqui como uma curiosidade, sem nenhuma pretensão política. Portanto, vamos aos dados. Começando pelo norte da Itália, regiões como o Piemonte, o Vêneto, a Lombardia, o Trentino Alto Adige e o Friuli-Venezia Giulia. Os piemonteses têm maior proximidade com os franceses e também com os suíços francófonos. Já a Lombardia tem mais proximidade com os suíços de Ticino, alemães do sul, aqueles da Baviera, e austríacos, aqueles do Tirol. Os vênetos já têm maior proximidade com os austríacos, aqueles do Tirol e da Áustria, e eslovenos e também suíços. No Friuli-Venezia Giulia, encontramos maior proximidade da população com os eslovenos, croatas e austríacos. Já no Trentino Alto Adige, a proximidade maior está com os austríacos do Tirol, com os bávaros e também com os suíços dos Alpes. E por fim, no Vale d'Aosta, encontramos maior proximidade da população com os franceses e também com os suíços francófonos. Já o centro da Itália é uma espécie de ponte entre o norte alpino e o sul mediterrâneo. Regiões como a Úmbria, Toscana e Lácio possuem uma mistura um pouco mais equilibrada em influências, tanto histórica quanto genética. Esse foi o território dos etruscos e da Roma Antiga. E apesar das diversas conquistas romanas, essa região parece ter preservado, sim, uma certa identidade um pouco mais coesa. Genética e geograficamente, essa parte da Itália está mais ligada a regiões mediterrâneas, como os espanhóis, os corsos e até os balcânicos do outro lado do Adriático. Isto é, os italianos do centro tendem a ser mais homogêneos entre si, mas ainda assim, é claro, possuem uma diferença perceptível quando comparamos eles com o norte e o sul da Itália. Na Toscana, a população é mais semelhante aos espanhóis, portugueses e franceses do sul. Na Úmbria, a população é mais semelhante aos espanhóis, aos croatas e aos albaneses. Já em Marche, eles são mais semelhantes aos croatas, albaneses e os franceses do sul. E no Lácio, são mais semelhantes ao Mediterrâneo Ocidental, isso é, os espanhóis e franceses e os balcânicos. E eu já deixo aqui a minha indicação para o reconhecimento da cidadania italiana, falar com a Alma Cidadania. Eles não trabalham só com o reconhecimento da cidadania italiana, mas também portuguesa, espanhola, cidadania europeia em geral. Então, entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do Lengoamare e você vai receber um desconto aí no seu processo. Agora, se olharmos para o sul da Itália, regiões como a Calábria, a Sicília, a Puglia, entre outras, vamos adentrar em um universo completamente diferente. Durante a Antiguidade, essas terras foram colonizadas por gregos. A famosa Magna Grécia transformou o sul da Itália em uma extensão do mundo helênico. Por exemplo, por séculos, o grego foi a língua de locais como a Sicília e também da Calábria. Depois vieram os romanos, os bizantinos, os árabes, os normandos e até os espanhóis. Cada um deixou sua marca. E o resultado disso?
um DNA que muitas vezes se aproxima mais aos povos do sudeste europeu e também aos povos do Mediterrâneo Oriental. Na Campânia, as pessoas têm maior similaridade com os gregos, com os malteses e também com norte-africanos. Na Calábria, a similaridade é maior com gregos, albaneses e também com judeus sefarditas. Na Puglia, a similaridade é maior com gregos, croatas e albaneses. Na Basilicata, com gregos e albaneses. Na Sicília, maior similaridade com gregos, malteses, norte-africanos e árabes. E na Sardenha, eles carregam um traço muito forte do povo sardo antigo, mas também influências fenícias e mediterrâneas. Pesquisas genéticas populacionais que usam ferramentas como PCA, isto é, análise de componentes principais, mostram exatamente isso, uma clara diferença entre o norte, o centro e o sul da Itália, a ponto dos cientistas conseguirem prever com altíssima precisão de onde vem o italiano somente com base no seu DNA. E em muitos casos, a diferença genética entre um milanês e um siciliano pode ser muito maior do que a diferença genética deste milanês com, por exemplo, um francês dos Alpes. Isso também acontece entre o siciliano e um grego cretense. Eles podem ter maior similaridade do que o siciliano com alguém do norte da Itália. Mas atenção, isso aqui não é uma teoria conspiratória ou, enfim, uma divisão do povo italiano. É somente a consequência da longa história de ocupações, migrações e trocas culturais entre os povos naquela região. É importante entender que a Itália é sim um microcosmo da Europa. Lá você vai encontrar traços genéticos celtas, latinos, germânicos, eslavos, gregos, judeus, sefarditas e árabes. Se você gosta de estudar DNA, ancestralidade e genealogia, é fundamental saber disso. Quando você recebe no seu teste de DNA sul da Itália ou norte da Itália, isso aqui não é apenas uma etiqueta geográfica. É sim o resumo de milhares de anos de história. E é por isso mesmo que pessoas da mesma nacionalidade não é etnia, né? Pessoas da mesma nacionalidade podem ter influências diversas. E se você tiver origem vêneta, aproveita e vem estudar língua vêneta comigo, idioma dos nossos imigrantes, também língua da Sereníssima República de Veneza. Também tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. Me diz aqui, você já fez algum teste de DNA? O que apareceu no seu resultado? Quer saber mais sobre fenótipos nórdicos no norte da Itália? Então assiste esse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber mais sobre os fenótipos da Itália inteira, é melhor assistir esse vídeo aqui.